Glória a Jesus. O livro, glória a Deus, é de Jeremias, e o capítulo 18 que tem para a nossa tarde, e diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desce à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo em sua obra sobre as rodas, e como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, e tornou fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podeis sentar dando glória a Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus por si só, ela já fala comigo e com você. Louvado seja Deus, porque se trata do oleiro, e se trata do Deus de Israel, falando para aquela nação, a nação essa que já nem queria, louvado seja Deus, conserto, e já nem queria ouvir a voz do Eterno. O Eterno Deus, ele bradava naquele lugar, mas pouco se ouvia, aleluia, e se colocava em prática. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus nesta tarde, ela é bem clara, aleluia, que Deus, a palavra vai dizer que antes que houvesse dia, Ele é, e que nada possa fazer escapar da mão dEle. E Ele ainda vai mais: ô Jeremias, eu te conheci desde o ventre da tua mãe. Louvado seja Deus. Isso quer dizer para mim e você que o Senhor, aleluia, nos conhece desde a fundação do mundo, porque sobre a sua palavra Ele disse: haja luz e houve luz. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O Senhor vai dizer para Jeremias: ô Jeremias, desce e vai, aleluia, a casa do oleiro, que lá eu te farei ouvir a minha voz. Louvado seja Deus. Aí Jeremias, ele ouve a voz do Senhor, e ele levanta e desce. Por que ele levanta? Porque se está sentado, se está deitado, não pode receber, não pode falar e não pode ouvir. E perceba que Zaqueu, para ver Jesus, ele sobe, mas para ter uma intimidade ou para falar com Jesus, Zaqueu vai descer. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. E naquela época existiam várias casas de oleiro. Aí o Senhor vai dar para Jeremias a direção certa da casa do oleiro. Porque se naquela época existiam várias casas de olaria, e a Bíblia vai dizer que Jeremias, ele desce e ele vai. Ele não vai em qualquer casa de oleiro, porém naquela época existia muitas. Ele vai na direção certa em que o Senhor dá. Aí quando Jeremias entra na casa do oleiro, Jesus querido, Jeremias já vê o oleiro trabalhando. Jeremias não chega e dá ordem ao oleiro. Jeremias não pega o barro e coloca na roda. Não, Jeremias chega e vê o barro sobre as rodas. Aleluia. Quem está entendendo? Quem está compreendendo nesta tarde o que o Senhor quer falar? Jeremias, ele vai entrar na casa do oleiro e ele vai ver o oleiro trabalhando. Ele vai ver sobre as rodas o barro, aleluia, ali ser lapidado, transformado para a glória de Deus. É dado a Jeremias uma ordem essa que Jeremias vai
Jeremias entra e ele observa, louvado seja Deus, o oleiro ali trabalhando sobre as rodas daquele barro. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Segundo, e que os estudiosos falam que existe 200 e poucos tipos de barro. Aleluia. Uns servem para telha, tijolo e outras coisas, mas existe um só, que no meio disso tudo sai um vaso. É o barro tratado no meio de muitos. No meio de muitos barros vai haver um barro, aleluia, para que o Senhor trate. E quando o Senhor trata, Ele pega o barro, aleluia, para transformar no vaso. Há uma diferença. Louvado seja Deus. E para Jeremias não dá para Jeremias entrar e dar opinião. Jeremias entra na olaria e vê o vaso sendo trabalhado na roda, na mão do oleiro. Aí Jeremias tem que ficar calado. Mas o que eu acho interessante é que Jeremias, ao entrar, ele percebe, louvado seja Deus, que o Senhor está modelando e que o oleiro já está com barro nas rodas. Aleluia. Louvado seja Deus. Então perceba que na proporção que Jeremias observa a roda, aleluia, ele vê o trabalhar da mão do oleiro sobre as rodas. E ali tem um barro, aleluia, específico para, aleluia, ser trabalhado. Porque se ele quebra, aleluia, aí o Senhor ele vai fazer um vaso ou um barro transformado. Louvado seja Deus. Está trazendo para mim e para você, há um tempo que nós andarmos ou que nós vivíamos lá fora, e aí a gente era um vaso quebrado, rachado, ou muitas das vezes um vaso que não tinha, aleluia, valor de nada. Mas perceba que quando, aleluia, o barro é tratado, em vez de ele ser um vaso, aleluia, para ser, viver na roda e não dar, aleluia, brilho nenhum, aí o Senhor vai dizer assim: olha Jeremias, observa só o que eu vou fazer. Louvado seja Deus. E muitas das vezes, aleluia, o oleiro ele quer trabalhar no vaso, mas o vaso não está, aleluia, na condição de ouvir a voz do Eterno e dizer: Jesus, eu ouvi a voz do Eterno e agora eu vou obedecer a liderança, eu vou obedecer o meu pastor, vou obedecer a missionária que está na direção do trabalho. Aí Jeremias vai dizer: por que eu vou obedecer? Ei Jeremias, você tem que obedecer.
Senhor. Glória a Deus, aleluia. Fica em pé. Quem tomou posse desta palavra? Quem tomou posse? Sabe o que é que eu acho bonito, igreja? Jeremias tinha um chamado muito forte. Escuta isso aqui. Ele pregou para uma nação que não quis ouvir a voz dele. Mas Jeremias, a nação quase inteira, ninguém se converteu. Tem coisa pior para um profeta ter um chamado, pregar e quase ninguém se converter. Por isso que Jeremias é chamado de profeta chorão. Prepara um louvor, pastor, para o diácono. Por que profeta chorão? Porque ele sabia que o povo ia passar 70 anos de cativeiro. Sabia o que iria acontecer com ele, com aquele povo. Ele desce à casa do oleiro. Ele queria desistir. Teve um momento que Jeremias queria desistir do chamado. Falava para o rei, falava para o povo e ninguém dava ouvido. Tem coisa pior, igreja, do que o profeta ter um chamado forte desse. Antes de o diácono orar, estende tuas mãos aqui para este caderno de oração. Aqui estão as petições das pessoas. Poderoso Deus, eu apresento, Senhor, todas as petições que aqui estão. O Senhor é aquele que sonda coração, o Senhor é aquele que esquadrinha pensamento. O Senhor é aquele que sabe a necessidade de cada um. Se é porta aberta, meu Deus, se é cura de alguma enfermidade, se é libertação, que o Senhor entre para libertar, restaurar as vidas que estão aqui, meu Deus, com os seus nomes. Pai, eu te peço, visita cada um que foi colocado o seu nome aqui. O Senhor tem olhos de chamas de fogo. O Senhor é aquele que sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, porque o Senhor é onisciente. E na tua onisciência, Senhor, eu te peço nesta tarde, visita todas as petições e faz o teu querer, meu Pai. Te apresento os casamentos, Senhor. Tem casamentos que estão com bombardeios. O Senhor me mostrava, Jesus, muitos bombardeios nos casamentos, para que o teu nome seja glorificado. E tem mulher que tem que vigiar com pressa. Vigia com pressa no teu casamento. Vigia com quem tu pensa que é teu amigo e tua amiga. Vigia, que o diabo está querendo entrar. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que diz que é ser amigo e amiga é amigo e amiga. Vigia com pressa, fecha a tua boca. Fecha a tua boca. Que de onde tu menos esperar é que quer dar o bote. Eu falo dentro da visão espiritual. De onde você menos esperar é meu amigo, é minha amiga que quer dar o bote. Vigia com pressa. Amém?